Capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 15. Yeshua Mashiach em Samaria, com uma mulher, conversando com uma mulher prostituta, né? Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirá-la. E Yeshua disse: vai, chama o teu marido e volta aqui. A mulher lhe respondeu: não tenho marido. Grave essa frase aqui: não tenho marido. A resposta da mulher é uma frase muito importante, né? E Yeshua lhe disse: falaste bem, não tenho marido, pois tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Já estava vivendo com um homem, mas não era marido dela, né? Então era uma união ilegítima, né, que Atos 15:29 condena. Falaste bem, não tenho marido, pois tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Nisso falaste a verdade. Por isso que ela vai para o céu, para o paraíso, né? Todo mundo que reconhece sua situação, não oculta pecado, mas assume as consequências, né? Tem o direito de ser salvo. Essa mulher tem o direito de salvação. Porque confrontada com a pergunta de Yeshua, que tinha a ver com a sua situação sobre casamento, como que ela estava vivendo, ela não mentiu. Muitos mentem. Desde o Éden é a mentira, né? Na boca dos homens, na boca das mulheres. É o pai da mentira, é o diabo. Seduzindo, porque a mentira seduz, né? Ela tem ali meia verdade, um pouco de verdade, né? E hoje nós estamos vivendo num mundo de total mentira, né? Excetuando os filhos e filhas de Deus, que serão honestos, sinceros, verdadeiros, autênticos, justos. Eles são os únicos que vão vencer a mentira. O Apocalipse diz, lá no capítulo 21, 22, que quem ama a mentira e pratica mentira ficará fora da cidade santa, né? Cidade Kadosh, a nova Jerusalém celestial. Não tenho marido. Disseste a verdade, né? Foi o que ele disse para ela. Eu pretendo pregar sobre esse tema aqui, né? Não tenho marido, né? Você estava vivendo com um homem, mas não era o marido dela. Vivendo com um homem, eu falei outro dia, é emancebado, mas é amancebado, né? Rabichado, amigado, amigada, né? Enrolado, né? O Brasil é uma cultura, é um país que não tem na sua lei a poligamia, mas a poligamia, ela existe, né? A televisão, a internet, Hollywood incentiva a poligamia. Não é lei no país, né? Mas também corre frouxa. O país não corrige. Isso aqui é um país laico. Não é um país religioso. Né? É um país laico. Onde qualquer um pode viver da forma que quiser viver. Né?
pode burlar as leis. É um estado de direito, né? Mas a palavra de Deus, a Bíblia, não é a prioridade, não está em primeiro lugar nesse país. Eu desconheço hoje na Terra um país que tem a Bíblia como Constituição. Eu sei que John Biden, Barack Obama, George Bush, né, todos juram sobre a Bíblia, né, fazer exercer um governo, né, onde se torna presidente americano. Mas aquilo ali é fachada. É fachada ali, assumir a presidência. Na Bíblia, ela pode ter tido valor na vida de Abraham Lincoln, Abraham Lincoln, George Washington. Nunca pegar George Washington não é mentira, né? E outros homens, né? Mas isso é quantos anos? Os séculos, né? Mas na atualidade é uma hipocrisia, até porque os Estados Unidos é a segunda besta, o Vaticano é a primeira besta, né? Tá aí agora mandando abençoar casais gays, casais do mesmo sexo, aberração. O mesmo que Paulo enfrentou na cidade de Roma, no primeiro século, né? Ou seja, mudaram tudo lá. Quando Paulo chegou lá, era a criatura que era adorada, não o Criador, né? E até as mulheres romanas mudaram o uso natural, ou seja, agora era mulher com mulher. Lesbianismo, os próprios homens também mudaram o uso natural, o contrário à natureza, agora era homem com homem, né? Sodomismo, né? E Paulo disse que não restava outra coisa para os romanos a não ser o castigo de Deus, né? E o mundo é uma Sodoma, né? Desde o profeta William Branham, que morreu em 65 a 58 anos, era 57, hoje é 25 de dezembro, dia 24 de dezembro de 1965, William Branham morreu. O William Branham chamou o mundo todo em 65, há 58 anos atrás, de Sodoma e Gomorra moderna, né? Toda a terra é uma Sodoma e Gomorra moderna. Então o que ele falou lá, quase 60 anos, que são 58 anos de morte de William Branham, nós vemos hoje como uma realidade, né? E como Roma, a velha Roma, virou escrombos debaixo da terra para arqueólogos apenas escavar, né? Imagina o que vai virar desse mundo, né? E Yehoshua, Mashiach, o filho de Jeová, está vindo. Mas Paulo disse, no Evangelho de Paulo, que ele vem com chamas de vingança, né? Não vai ser uma boa coisa, né? Malaquias diz que o Senhor Jeová está vindo e essa terra vai virar uma bola de fogo, né? Como Pedro também diz. Não sobrará nem raiz e nem ramo, né? Deus, para o milênio, o sétimo dia, um dia para Deus é 1000 anos. Matusalém viveu 969 anos, mas pecou, morreu. Ninguém atingiu 1000 anos. Mas para os filhos do reino de Deus e filhas do reino de Deus, que vai viver 1000 anos sobre a terra, será um novo mundo. Eu não vejo Deus querendo usar alguma coisa desse sistema do lado de cá. Sistema do lado de cá. Hoje, por exemplo, a essa hora está todo mundo bêbado, né? Comemorar o Natal, claro, o Deus romano, o Deus Jesus, né? Jesus menino da Igreja Católica, né? Está todo mundo bêbado, né? Todo mundo entrou na glutonaria, né? No 6º mês de gravidez de Isabel, Lucas 1, acho que com 25, 26, o anjo Gabriel visitou Maria. Ela vai ficar grávida lá, quando Isabel estava no 6º mês
de gravidez. Isso nunca deu 25 de dezembro, gente. Bem, eu nasci, hoje eu faço 51 anos de idade, eu nasci no dia 25 de dezembro de 1972. Minha esposa diz assim para mim, você não pode ser profeta, você nasceu no dia 25 de dezembro. Você tem o signo de Capricórnio, né? Além do mais, seu nome, André Luiz, é o nome de um espírita, né? No Brasil, você tem nome espírita. Eu não quero ser profeta, não estou buscando ser profeta. Para mim, ser um pregador já está bom demais da conta, né? Poder vir aqui expor as escrituras está excelente, é o suficiente, né? Eu não quero título, mas você colocou mensageiro, aí Francisco de Assis foi mensageiro, Pedro Valdo foi mensageiro. Lá na Irlanda do Norte, né, São Patrício foi mensageiro, e São Patrício, Deus falava com ele através de sonhos, né, o próprio Deus, né? Os sonhos era a forma que Deus usava para guiar a vida particular de São Patrício e guiou, né? Tanto que os piratas sequestraram ele, depois ele teve a oportunidade de se livrar dos piratas daquela ilha, né? Mais tarde ele se torna um bispo, naquela época ele só havia igreja católica, né? Na era de Tiatira, né? Não tinha outra igreja. Não tinha igreja protestante ainda, né? E sendo um bispo católico, ele sonhou que deveria voltar lá na ilha onde ele foi escravo, sequestrado pelos piratas, agora para evangelizar. E ele obedece. E ele vai lá, enfrenta os bruxos, né? E converte toda a ilha. Ele ganha toda a ilha, né? Porque era um homem de Deus. Eu já disse aqui que nas 7 eras da igreja, Yehoshua, nas 6 primeiras eras, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatiras, Sardes, Filadélfia, ele estava dentro da igreja, mesmo sendo um sistema do cristianismo, mesmo eles não pregando o nome dele, que é Yehoshua, mesmo eles pregando Jesus. Ele estava aí dentro. Mas na era da Laodiceia, lê o Apocalipse 3, 16 ao 21. Eis que estou à porta e bato. Aí ele resolveu sair fora. Está do lado de fora. Por quê? Porque a última hora é o tempo do fim, né? Tudo mostra. Olha a guerra que começou no Mar Vermelho. Por causa do canal de Suez. É do jeitinho que Daniel 11, 40, 45 disse que ia acontecer. E a segunda besta ia subir lá e ia derrubar muitos. Vai cair o Hamas. Vai cair o Houthi do Iêmen. Vai cair Hezbollah. Mas depois a América vai ter que enfrentar a Rússia e a China. Aí é o fim dos Estados Unidos, né? Esses terroristas, braço do Irã, isso aí a América do Norte, a segunda besta, vai derrotar tudo. O problema da América do Norte é a China. O Oriente, né? O problema da América do Norte é a Rússia. O rei do Norte, né? E o Apocalipse diz que a América vai enfrentar. Daniel diz isso, né? Por isso que eu posso falar com precisão. Estamos no fim do tempo. Deve nascer uma Kenenciã. Sobre esta pedra eu levantarei a minha Kenenciã, ou seja, o povo do Eterno, Yehová, Yud-Rei, Vav-Rei, não será mais chamado de igreja. Isso é a igreja católica romana, a mãe do cristianismo, é a mãe das igrejas. Eles serão chamados a congregação será chamada de Kenenciã. Não haverá templos, nem pequeno, nem grande, nem médio, templo nenhum. As congregações serão em casa, porque aqueles que se batizarem e viverem mal no pecado, a ordem de Yehoshua Mashiach vai e não peques mais. Como não vão querer abandonar o pecado, também serão expulsos. Eu já disse
que de um templo ninguém pode expulsar ninguém, porque é crime, né? Os templos de igreja são públicos. Mas quando as congregações forem em casa, casa é particular. Só entra quem é o dono da casa permitir. Um presbítero, dono da casa, a mulher dele, ele tem que ser casado com uma só mulher. Tem 30 requisitos. Todos os seus filhos, em sua casa, têm que estar sujeitos. Tem que ser marchiânicos, né? Aí lá tem os 30 requisitos. E não é eu, foi Paulo. Não adianta vir discutir comigo. Você vai expulsar os outros, né? Eu não, eu vou aplicar o que Paulo disse. Se vive em pecado, deve ser expulso. Como lá em Coríntios, capítulo 5, o rapaz estava cometendo incesto com a própria madrasta, a congregação de Corinto. Tolerou aquilo, culuiou, né? E Paulo mandou expulsar esse moço que tomou a mulher do pai de dentro da congregação, um pouco de fermento, leveda toda a massa, expulsar esse iníquo do meio de vós, né? Um tomate podre, uma laranja podre, né? Se você deixar dentro da caixa, vai apodrecer toda a caixa de tomate bom e toda a caixa de laranja boa. É questão de tempo. Por isso que as igrejas estão podres. Igreja católica, protestante, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal. Porque eles toleraram, um conluio, né? Com o pecado. E Deus é Kadosh. O Eterno é Kadosh, Isaías 6. É 3 vezes santo. Mas ele só pede para sermos uma vez santo. Sede santo, né? 1 Pedro 16. Sem santificação, se você não virar um Kadosh, você não verá Deus. Por isso que todo esse conhecimento de teologia, filosofia, ufologia, OVNI, disco voador, todo esse conhecimento de Cabala, judaísmo, de Talmud, todo esse conhecimento, isso aí não presta para nada, gente. Saber responder qualquer pergunta sobre a Torá, né? Explicar qualquer mitzvot, qualquer mandamento. Isso aí não vale para nada. O que vai valer mesmo na hora do arrebatamento é se você é santo. Kadosh, né? Homem e mulher. E com essa roupa, desenhando seios, projetando. Desenho do seio. É igual as roupas das mulheres hoje, é igual um manequim. Já viu os manequins nas lojas? Nu. É de plástico, né? Desenha tudo. Desenha os seios, desenha as nádegas. Então colocar essas roupas coladas no corpo para virar uma linguiça toscana, calabresa, né? É pecado. Não é só as mulheres que usam roupas coladas, né? É os homens também. Então é o pecado na terra. O ser humano virou pecado. E João disse que aquele que é nascido de Deus, na sua carta, não comete, não peca, né? Não é incrédulo. Não comete iniquidade, né? Não luta contra a palavra de Deus. O resumo de tudo, Salomão disse, o homem mais sábio da terra é temer a Deus, né? Já no Evangelho de Paulo, o resumo de tudo é ser santo, né? Praticar a santificação, se é que você quer ser salvo, né? Eu faço um pedido nesta hora, né? Anotei aqui, não bater nos animais, né? Seu cachorro, cadela, fez uma arte, eles fazem mesmo, né? Não bata, né? Você está batendo num ser que não tem alma, né? Os animais não têm almas, disse William Marrombrano. Portanto, você está batendo num ser inocente, porque tem pessoas que agridem os animais, né? Agride cavalo, agride jumento, agride cachorro. Agride qualquer animal, né? Está na natureza ruim dele agredir ou dela, né? Eu só quero dizer que você está batendo, judiando, de um bicho, de um animal que não possui alma. Eles não pecam. A alma que pecar, Ezequiel 18:20, essa alma morrerá. É sua alma.
homem, mulher que vai morrer. Esses animais aí, eu peço que você olhe para os olhos deles, né? Eles não sabem falar. Eles não sabem falar como um ser humano, mas são inocentes, né? William Branham viu o seu cavalo príncipe no paraíso, no céu. Até colocou a cabeça no ombro do profeta, né? E o profeta era calvo, porque o barbeiro foi cortar o cabelo dele, colocou ácido, jogou ácido ao invés de água. Mas lá no paraíso, o Mombrana estava com um corpo de 18 anos. Ele viu que tinha cabelo, né? Diz que lá os velhos vêm à flor da idade, né? E as crianças, quando morrem, não continuam crianças do outro lado da vida, vão para a flor da idade, né? A bebezinha dele morreu aqui, acho que com 6 meses, lá ela tinha entre 18 e 21 anos, quando ele teve a visão dela, né? Então, no paraíso não há velhos e nem crianças, há jovens, né? Como o profeta fala no 5º selo, que ele viu seu grupo e todos estavam vestidos de vestes brancas, vestidos brancos. Veja, não há mais calça, né? Já não há mais short, já não há mais bermuda, já não há mais blusa, já não há mais camiseta. Ô, mensageiro, André Luiz, você trouxe a túnica, sim, mas não trouxe ainda o vestido. E nem o manto, né? Mas sabe que do lado de lá, né, os santos vestirão vestido. Então eu não vejo problema nenhum em usar túnica. Até porque quem crê em Deus, no eterno, na palavra de Deus, sabe que vai usar vestido lá de lá. E qual é o problema de usar túnica aqui às vésperas do arrebatamento? Às vésperas da volta do Senhor Yahushua Mashiach. Gente, o mundo já acabou. Deteriorou, degenerou, destroçou, já virou pedaço. O problema do mundo aí é só uma coisa. É só esse tumor aí, esse furúnculo, né, que está cheio de pus, que precisa ser espremido para o carnegão pular fora, né? Não tem bezetacil, não tem antibiótico que cura a terra. A própria natureza geme, veja Maceió, bairros indo para o fundo, né, da terra, né? E vai piorar, veja na Islândia, o vulcão entrou em erupção. Veja aqui mesmo no Brasil, qualquer chuvinha vira uma tempestade. E inunda uma cidade. Começou a chover, pode escrever, vai morrer gente. É assim agora, e vai piorar, né? Vai piorar, 2024 vem aí, né? Eu digo, vamos estar mais perto do fim do mundo, né? Então as profecias da palavra, eu não desejo mal para ninguém não. Mas as profecias da palavra vão se cumprir. Vão se cumprir. Então não bata nos bichos, né? Eles não têm alma, né? Não faça isso. Bem, eu vi um padre, 2 padres, no qual pregando, fazendo homilia, como eles dizem, né? E eles estavam pregando sobre casamento. Eu não vejo que um padre, um sacerdote católico, tem autoridade alguma para pregar sobre matrimônio, né, casamento, porque o maior líder, o cabeça da igreja romana, Francisco, com 87 anos, indo para 90 anos, acaba de dar ordem para todos os padres abençoar casamento do mesmo sexo, casamento gay. Já há aí bispos na África, em Nairobi, no Quênia, que se revoltou, deu ordem, nossa diocese, nossos padres não vão abençoar casamento do mesmo sexo, né? No Brasil também já tem alguns bispos aqui, padres, dizendo que não vão obedecer o Papa Francisco, né? O Papa Francisco, ele caça, né? Tem um cardeal, que pode até virar papa, né? Americano, que o Papa tirou o lugar dele morar e o salário dele lá no Vaticano, porque ele é contra a homossexualidade, né? Deu margem. Caçou esse cardeal, né? Que pode virar papa, né? Já tá acabando de projetar um cardeal americano, né?
Então eu não vejo nenhum padre, sacerdote, pregador católico, e para mim eles não têm autoridade, de acordo com a doutrina da igreja romana, para vir falar de casamento, de matrimônio, se a sua igreja te dá ordem para você abençoar casais do mesmo sexo. É fim de mundo mesmo. É o tempo do fim se aproximando. Então, fala até palavras bonitas, né? Também são formados em filosofia, né? Aí um padre estava dizendo, o adultério não anula um casamento. O cônjuge adulterou, o homem adulterou, a mulher adulterou, não anula um casamento. Casamento é uma só vez. Até que a morte separe, né? Bem, o padre falou uma verdade, né? Embora a igreja romana é do diabo, mas aí ele falou uma verdade. Se realmente é um matrimônio, um casamento, eu também acredito nisso, porque Yeshua Mashiach, em Mateus 19:9, ele mandou dar carta de divórcio para o caso de prostituição, não de adultério. Mas eu não sei, eu acho que eles não entendem o que é matrimônio, porque mesmo ele falando essa verdade, o casamento é uma mulher virgem e um homem puro, que nunca tocou em mulher, não. E nós vamos descobrir por que esse homem aqui, eu quero descobrir com vocês, por que esse homem aqui não é marido da samaritana, é amante. Por que não é marido dela, né? Porque uma mulher me escreveu, falou, realmente está uma desgraceira no mundo, né? A falta da virgindade. Nesse caso ela estava concordando com o que eu estou pregando. Mas ela disse assim, mas onde fica o homem nessa história? Porque a mulher é virgem, quer casar, mas os homens não querem casar, só quer tirar a virgindade das coitadas. Aí o peso vai cair só em cima de nós, mulheres, o castigo de Deus, a reprovação de Deus, porque perdemos a virgindade e vamos ter que viver solteira, né? Perdemos o direito... Ela não falou isso, aí eu estou falando, no lugar das mulheres. Perdemos o direito do matrimônio, de ter casamento. Aí o homem que tirou a virgindade de uma e de outra vai poder casar com a virgem? Não. Não. Essa mulher aqui teve 5 maridos. Nós vemos um caso na Bíblia de uma mulher que teve 7. O primeiro morreu, ela casou com o segundo morreu, ela casou com o terceiro, ela casou com o 7. O 7 morreu e ela acabou morrendo e os saduceus foram lá perguntar. Eles não criam ressurreição e nem anjo. Na ressurreição, quem é o marido dela dos 7? E Yeshua Mashiach disse em Lucas, né? Errai-vos, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus na ressurreição. Os filhos de Deus não se dão em casamento, as filhas de Deus não se dão em casamento. Quem for digno de ressuscitar, não vai casar. Casamento é só aqui na terra. Desde do Éden, Jardim do Éden, né? E olha Adão no Éden, homem. Adão era puro, virgem, né? Olha Eva no Éden, né? Veja lá os dois lá no Éden, né? A virgindade, a pureza. O divórcio vem depois. O divórcio vem depois. Ele vinha por vários motivos no Velho Testamento. Até pela dureza do coração, né? Porém, Yeshua pegou o divórcio e disse, vai haver divórcio, em Mateus 19:9, mas por um só motivo. A prostituição, que seria a mulher dizer que é virgem, mas na noite de núpcia, no lençol, não há a marca da virgindade. Não houve a marca da virgindade, ela mentiu. Então esse casamento é uma farsa, não existe, né? O casamento, para existir, deve haver virgindade da parte da mulher e deve haver pureza da parte do homem. Por que você acha que José recusou ir para a cama adulterar? Ele não quis ir adulterar. A cama do adultério, né? Por que você acha que José recusou cometer adultério com a mulher do Potifar?
Mas teve gente aí na Bíblia que cometeu prostituição, cometeu adultério. Rubem, por exemplo, deitou com com uma concubina do seu pai. Mas veja lá na Bíblia, ele perdeu a primogenitura. Rubem, o primeiro filho de Jacó. Tudo tem consequência. Mas acontece que agora nós estamos no Novo Testamento. Né? Acontece que agora o homem que Deus deu o direito de explicar a nova aliança não foi Pedro, não foi Tiago, né? Não foi João. João escreveu o Apocalipse. São as 14 cartas de Saulo, Paulo de Tarso, que explica tudo do cotidiano, da vida machiânica, né? Daqueles que creem no Machia. E é para o Evangelho de Paulo que devemos voltar, né? Nesta hora. Deus, quando formou a mulher, porque Adão viveu só na terra, eu não sei precisar os anos, mas ele fez a mulher para ser uma adjuntora, uma ajudadora. Uma colaboradora, um assistente do homem. Isso antes do sexo, isso antes do pecado, isso antes da queda. Já depois da queda, Deus disse à mulher, o teu marido te dominará. Mas Eva cometeu adultério e Adão recebeu ela. Gente, se Adão não recebe Eva, não existiria raça humana na Terra. Ela era a única mulher na Terra. Aquilo ali é um caso específico. Além do mais, ela carregava no ventre dela Caim da serpente e Abel de Adão. Mas aí no Velho Testamento, está em Deuteronômio, está em Jeremias 3:1, quando uma mulher adulterava, a lei de Moisés, a Torá, proibia o marido de receber de volta uma mulher que se profanou, né? Ou como diz lá o livro de Eclesiástico, um dos 7 livros que Martinho Lutero retirou da Bíblia e que voltou, Eclesiástico 23, 22, em diante, diz que o adultério mancha, né? E eu já preguei aqui, Hebreus 13, versículo 4, que Deus vai julgar os adúlteros e fornicantes. O julgamento vem, nem que seja depois da morte vem o julgamento. Embora William Branham disse, os teus pecados vão te encontrar aqui na terra se você morrer. Eles encontram, os pecados de Nero encontrou Nero. Os pecados de Adolf Hitler encontrou Adolf Hitler aqui. Os pecados de Stalin, né? Joseph Stalin, que matou 20 milhões, ele proporcionou a morte de 20 milhões de pessoas. Quantas pessoas Vladimir Putin já matou lá na Ucrânia? Fala de 1 milhão de baixa. Você acha que os pecados do Putin que vai concorrer e vai ganhar, não? São 26 candidatos que já se candidataram na Rússia, mas não vai ser páreo para Vladimir Putin. Mas eu digo diante de Deus, os pecados dele vai encontrar ele aqui na terra ainda. Como encontrou os pecados de Stalin, 20 milhões de mortos, né, na cacunda, nas costas de Joseph Stalin, de Hitler, né? E ainda tem o julgamento depois da morte, Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado a morrer uma só vez, disse Paulo. E depois da morte vem o juízo. Todo mundo vai morrer. O problema é que as pessoas não estão preparadas para o que tem depois da morte. Aí há um silêncio absoluto, né? Um segredo. A medicina não sabe, os espíritas tentam explicar, os protestantes e católicos. O católico diz purgatório. Muitos protestantes já estão crendo em reencarnação. Os hinduístas dizem transmigração das almas. E a Bíblia diz juízo, julgamento. Ninguém escapa. Há um silêncio. Deus já deixou esse silêncio depois da morte para provar que é com ele, cara a cara, né? Que cada um vai se encontrar, né? E o julgamento de Deus, o juízo de Deus é sem misericórdia.
para aquele que recusou a misericórdia. Por isso que eu estou pregando, que ainda há uma chance, né? Quem está em adultério, deixar o adultério. Quem está em prostituição, deixar a prostituição em vida. Que se você morrer como adúltera, prostituto, prostituta, a morte não muda o seu caráter. É desse jeitinho mesmo que você vai ressuscitar. É no pecado que você morrer, nesse pecado você ressuscita. A morte não muda ninguém. A única coisa que a morte faz, disse o profeta William Branham, é te mudar de estado, de lugar. Está na terra, agora vais ao inferno, ao Hades, à mansão dos mortos, à hiena de fogo, ao Tártaro, ao lugar de tormento. Aí eu vi outro padre pregando, né? Eu vi outro padre pregando. E eles pregam, né? Até de anular casamento. Ou seja, o William Branham anulou o casamento do seu filho Billy Paul, né? William Branham chegou a anular o casamento de Billy Paul, né? Que morreu, né? Recentemente, né? Eu acredito que não há anulamento de casamento se a mulher casou virgem e o homem casou puro, né? Não há anulamento, porque Romanos 7, versículo 2 e 3 diz que a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. E 1 Coríntios 7, 10, se a mulher se separar do marido, não te case de novo. Se casar, vai virar adúltera. E tem esse texto aqui da Bíblia, o versículo 10 de 1 Coríntios 7, Paulo diz: o homem não dê divórcio à sua mulher. Está escrito, não repudie. Repudiar é divórcio. E aqui na Bíblia, em Marcos 10, versículo 10 e 11, Yeshua diz que se um homem divorciar da sua mulher e casar com outra, ele comete adultério contra a primeira mulher. Está ligado? E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, ela também comete adultério. Então, casamento é até que a morte separe. Um homem que casou, uma mulher que casou, só está liberada a casar se houver falecimento, morte. Fora disso, vai estar ligado, e os pastores estão aí dando divórcio à torta e à direita, porque eles querem agradar os membros, os fiéis, porque é muito dízimo, né? Eu vi alguém num podcast entrevistando um pastor de tal igreja lá deixou escapar. Quanto você recebe para ser pastor da sua igreja? Qual o seu salário? Ele virou e disse assim, 20 salários. Aí o entrevistador, e quanto dá 20 salários? Aí ele viu que deixou escapar. 20 salários mínimo. Quanto dá 20 salários mínimo? Ele não quis responder. Mas o cidadão diz, você é um mercenário. Você está ganhando 20 salários mínimo para ser pastor de igreja. Quanto que Saulo, recusou salário, pastoreou os coríntios, queria salariar ele diz, eu recusei salário. Minhas mãos trabalharam para ganhar o pão, o sustento, não? E eu prego o evangelho gratuitamente, para não ser reprovado naquele dia, não? Agora, como que um homem, além de pregar heresia, dar divórcio à torta e à direita, ganhar 20 salários mínimos, como é que um homem desse vai ser aprovado se a igreja dele, a doutrina da igreja dele, não é nem a sã doutrina, o evangelho de Shaul, de Saulo, de Paulo? Como que ele vai ser aprovado? Você vê, é uma reprovação total. Simplesmente é uma reprovação total. Eu prego que um homem e uma mulher, quando nasce, tem responsabilidades. Por exemplo, um homem deve ser como José, filho de Jacó, lá no Egito. Isso é questão de responsabilidade. A mulher mandou os empregados embora, ficou sozinha com José. Com certeza ela perfumou a cama, né? Para ela era certeza absoluta, vai haver sexo, vai haver adultério. Mas quando ela ouviu aquilo da boca de José, e nem aquilo esfriou ela. Ele diz, eu não posso fazer isso, eu vou pecar contra o Criador, contra Deus. O que é isso?
responsabilidade. Ele foge, ela ainda pega um pedaço da roupa dele, rasga, né? Depois acusa ele de abuso sexual, de estuprador, violador, né? E ele ainda desce para o presídio, né? Lá, tudo inocentemente. Mas veja o que Deus faz, o Criador. Ele vai fazer José virar o governador do Egito, né? Ele vai fazer o Egito todo se dobrar a José, porque Deus é juiz de toda situação, circunstância, caso, problema. Ele é juiz, ele vê tudo. Agora, se José não tivesse adulterado, ele não teria virado governador do Egito. Haveria a consequência, como há consequência para todo adúltero, todo adultério, toda prostituição. A primeira das consequências, aí é uma realidade. Perde o direito de casamento. A mulher que perde a virgindade e o homem que perdeu a pureza. Eu defendo o santo matrimônio. Mulher virgem. Mas eu também defendo o homem puro. Se não guardasse, se não tivesse responsabilidade contigo mesmo, fosse manchar com pecado, também não tens direito a matrimônio. Você pode até viver com uma mulher na mentira, homem. Você pode até viver com um homem, mulher, na mentira. Dizendo, é meu marido, é minha esposa. Mas Deus está vendo. A Deus ninguém engana. Foi minha última pregação. A Deus ninguém engana. Ninguém consegue enganar a Deus. É o fim dos tempos, é o fim do mundo chegando. É a volta de Jeová, Deus, o Criador, se aproximando. É os últimos dias na terra. Ô mensageiro André Luiz, eu não sou profeta. Mensageiro é um office boy, é um carteiro. É como o Correio aí, ou esse pessoal que trabalha para Shopee, o Mercado Livre, ele bate na sua porta e te entrega a encomenda e vai embora. Né? Você nem conhece você nem conhece o carteiro lá, o entregador, mas é um mensageiro. O mensageiro é quem entrega um documento, um objeto. Eu já trabalhei de office boy, né? Num banco aqui em Goiânia, quando eu era adolescente, né? Entregando documento, resolvendo problemas pessoais das pessoas, coisa da agência, né? Então, eu era um mensageiro. Agora, eu me considero um mensageiro que prega as escrituras, né? Eu não me considero profeta, eu não quero ser profeta, né? Não estou buscando ser profeta, não me chame de profeta. Todo mundo que me escreve me chamando de profeta, eu respondo. Eu não sou profeta. Mas tem gente que é teimoso, profeta dessa geração, eu não sou profeta. Aí está me convidando a tomar uma medida, né? Eu não vejo nenhum problema em ser chamado de mensageiro. Você é um divisor de família? Eu não. Eu prego a palavra para as coisas virem à ordem. Né? O que eu estou a procurar fazer é o que eu devo fazer, trazer as coisas à ordem. Ao lugar devido, né? Ao seu devido lugar. Esdras não era um divisor de família. Já tinha passado 1000 anos que a lei, a Torá, dizia que um israelita não poderia casar com uma mulher estrangeira, né, de outras nações. Mas na deportação, os judeus casaram, tiveram filhos, e Esdras viu que eles tinham desobedecido esse princípio da Torá, né, o mandamento. E o que Esdras fez? Ele pôs em ordem, ele viu caso por caso e se separou. Você não vê aqui Yoshua na Bíblia evangelizando ao ar livre, né? Não era uma sinagoga, era um poço, o poço de Jacó. Era um momento de evangelismo, ele e uma mulher, né? Mas ele vai entrar na vida particular dela, na vida pessoal dela. Então, para batizar alguém, eu acredito, o pregador deve perguntar qual é a sua situação matrimonial. Bem, se a pessoa mentir,
ela se perde, não é problema do pregador. Muita gente batizou na Bíblia e não foi salvo. Simão, o mágico, por exemplo, foi batizado por Filipe, lá em nome de Yoshua Mashiach, porque não havia no nome de Jesus, há 2000 anos atrás. A letra J ainda vai fazer 500 anos no ano que vem. Foi em 1524 que o embaixador do Vaticano, Jean Jorge Tricino, gramático, mudou a fonética da letra I para o J. Então o nome de Jesus, que é o Deus romano, Deus católico, Deus do cristianismo, Deus de Helena, mãe de Constantino, Deus de Constantino, Deus dos sínodos, Deus do concílio de Nicéia, Deus dos cristãos, Deus das cristãs, Deus das igrejas católicas, Jesus. Até hoje eles estão comemorando aí o Natal do Deus Jesus, né? Protestantes, pentecostais, deuteropentecostais, quando que ele não nasceu em 25 de dezembro, ó neopentecostal. Essa não é a data do nascimento, mas comemora, é o vosso Deus Jesus, Deus dos cristãos. Eu prego Mashiach, e eu juro Mashiach. Eu não prego Cristo, eu não prego Jesus, eu prego Yoshua ou Mashiach. Então eu não me considero, eu não sou cristão. Eu sou um mashiânico. E o Mashiach não nasceu em dezembro. Já diz aqui, no 6º mês de gravidez de Isabel, agora conta. O anjo visitou Maria. Não dá dezembro, foi abril. Aí conta de abril, 9 meses, você vê se está dezembro. E mesmo se você pegar o calendário judaico, porque o mês de janeiro é o mês 1 aqui no Brasil, né? Mas o mês 1 em Israel, e o calendário judaico diz que estamos no ano 5.784, né? O mês 1 lá é o mês de Abib, né? Abril. Mesmo se você pegar o calendário judaico, não tem como dar em dezembro, que é 360 dias, né? Mas comemora. Comemora vosso Ano Novo, vossa Páscoa, vosso Natal. É a alegria dos cristãos. Foi Constantino, né? Foram os papas que trouxeram isso, né? No final das contas, de tudo, toda a cristandade, todo o protestantismo, pentecostalismo, deuteropentecostalismo, neopentecostalismo vai voltar ao catolicismo. Num grande ecumenismo que está chegando, porque o homem do pecado está vindo, o adversário, a besta, né? Está chegando, né? Para promover esse comunismo, né? Está chegando. Então eu prego Mashiach. Eu prego o que Shaul pregou. A coisa deve vir à ordem. E isso é individual. Você me chame do que você quiser chamar. É problema seu, não é meu. Eu não posso fazer nada. A não ser perdoar os que me ofendem, né? Agora, se um casal, a mulher casou virgem e o homem casou puro, sem tocar em mulher, isso é matrimônio, não importa se seja pagão, quem quer que seja. Quem está nessa situação, eu não sou contra. Eu não sou contra santo matrimônio. Eu não posso me levantar contra santo matrimônio. Né? Não é um juiz, não é um pastor, não é um reverendo, não é um padre, não é uma igreja que casa. Não é um cartório. O que casa é a virgindade e a pureza junto. Virgindade da mulher e pureza do homem. Mas se é uma união ilegítima, a própria Bíblia diz lá em Atos 15, no concílio, na reunião lá dos apóstolos, em Jerusalém, com Paulo, Barnabé, os 12 apóstolos, lá foi tomado 4 decisões para as nações: não comer carne sacrificada aos ídolos, e todo mundo está comendo carne nessa hora, churrascada e o churrascão ao Papai Noel, né? Um ídolo, né? A idolatria tá frouxa, tá solta, né? Não evitar abster-se do sangue, da carne sufocada. E também diz lá das uniões ilegítimas. Agora isso aqui tem a ver com casamento, né? Aí Paulo dedicou todo o capítulo 6 de Corinto
ainda parte do capítulo 7 de Romanos, e dedicou quase 40 versículos do capítulo 7, são 39 versículos de 1 aos Coríntios, só sobre casamento, só sobre matrimônio. Ainda falou em Hebreus, em outros lugares, Efésios 5, né? Aí ele se dedicou bem, explicou bem o que é matrimônio, o que é casamento. Para não haver erro, não haver falha, para não deixar a Kenessian, que não é igreja, sobre essa pedra eu edificarei, levantarei minha Kenessian. É a revelação do que está escrito na palavra. É para os que creem no Mashiach, os Mashiânicos, é para uma Kenessian se levantar hoje e pelo que diz a Bíblia. Esquece a teologia, esquece as igrejas, esquece as tradições, esquece os dogmas. Mesmo William Branham liberou. Nessa hora em que nós estamos vivendo, mas vai vir uma nova mensagem. Queima! Tudo que eu tenho pregado hoje, o alimento, queima ele. Vai vir uma nova mensagem. E a Bíblia é o absoluto, diz o profeta William Branham. Vá pela Bíblia. Vai vir um profeta. Ele não vai sair uma vírgula de Paulo. Ele não vai precisar de um anjo, de um espírito. Ele não vai precisar de ouvir voz. Não vai precisar de aparições sobrenaturais. Ele não terá uma revelação privada, particular. Ele pregará aonde Paulo pregou. É a era efesiana. É você, André Luiz. Eu não sou profeta. Talvez o que eu estou pregando aqui é para alguém vir depois e pegar. Isso aqui, Zé, ele acertou nisso. Porque está escrito, não? Como é que eu vou contra o que está escrito? Se desde 1978, quando eu tinha 15 anos de idade, eu fui para a Igreja Batista, eu levantei a mão lá aceitando Jesus Batista, mas para ir para o céu. Eu falei isso para o Cacu em 2017, na Costa do Marfim, em particular com ele, só, Cacu, eu estou aqui com você, mas eu vou ser franco com você. Não é por dinheiro, não. Estou como apóstolo seu, não? Não é por dinheiro, não. A mesma coisa, o mesmo desejo, a mesma vontade que eu tinha em 1988, lá na Igreja Batista, com 15 anos, uma adolescente, e ninguém mandou eu ir para a Igreja Batista. Essa mesma vontade de ir para o céu, entrar no céu, eu tenho ela hoje. Em outras palavras, eu estava dizendo ao Cacu que eu sou capaz de abandonar qualquer coisa. Sair de qualquer coisa, se eu ver que está errado, heresia. Eu já tinha largado a Batista, já tinha largado a Assembleia de Deus, que eu tinha ficado lá quase 7 anos. Já tinha largado o Tabernáculo da Fé, que eu tinha ficado lá quase 17 anos. Recusei de ser presbítero na Assembleia de Deus. Era pastor, o mais alto grau, no Tabernáculo, né, da Fé, que prega a mensagem de William Branham. Podia morrer como um pastor, mas morrer como um pastor leva para o céu? Podia morrer como um presbítero da Assembleia de Deus, mas morrer como um presbítero da Assembleia de Deus leva para o céu? Podia morrer como um apóstolo do Cacu, mas ser apóstolo do Cacu leva para o céu? O que leva para o céu é obediência. A obediência é a palavra de Deus. E, de fato, agora achei. A salvação, na verdade, está comigo o tempo todo, está com você o tempo todo. É a Bíblia. É as Sagradas Escrituras, as Sagradas Letras. No princípio era a palavra, o verbo. Vamos primeiro. O verbo, a palavra estava com Deus. A palavra, o verbo era Deus. Você carrega a salvação na mão, debaixo da axila. E não sabe. Que está carregando a salvação. Está com você. Porém, se você for pela Bíblia, você vai ter que cumprir o Apocalipse 18, versículo 4. Vai ter que deixar as denominações, as organizações religiosas, as igrejas, não? Como diz o Apocalipse 18, 4. Sai dela, ó meu povo, para que não sejais cúmplice dos seus pecados e atingido pelas suas pragas. Você tem dúvida que os pecados da igreja romana vai ser visitada? Ela está autorizando a abençoar casais do mesmo sexo. Isso aí vai ser atingido por praga. Fica aí. Você quer ficar, é um problema seu.
Não é só a igreja romana que Deus vai atingir, Ele vai atingir todas. A hora do juízo está chegando. A hora do fim está chegando. Estou terminando a minha pregação. Qual era a condição desta mulher samaritana? 5 maridos. Ela já tiveram no passado. Porém, o homem que ela estava vivendo não era marido. Então, era amante. Esses 5 maridos morreu um por um. E ela foi casando. Porque no Velho Testamento era uma lei, né? Morria o irmão, ela casava com outro irmão. Daquele irmão, assim ia. Vemos que Tamar, Judá, já tinha dado 2 filhos, né? Onã e Er. Os 2 morreram e ele teria que dar o 3º filho para Tamar, né? Ele pensou, essa viúva, meus meninos estão morrendo todos, vou dar não. Depois ela se disfarçou, um véu, Judá não viu, prostituiu com ela, ficou grávida e de gêmeos, né? Traga o arraial de Israel lá, as tribos disseram, Tamar, sua nora, prostituiu. Veja que ela não adultera. Uma viúva não comete adultério. Se o marido morreu, ela está livre, voltou a ser solteira, mas se ela cometer sexo, é prostituição. Se tua nora prostituiu, Judá. Traga ela para fora para queimarmos ela com fogo, essa prostituta. Mas Judá não sabia que ela tinha um objeto dele. Ele pagou para ter um caso de sexo com ela. E ela disse, o pai da minha gravidez é o homem que tem esse objeto. Aí era Judá. E Tamar vai para a genealogia de Yehoshua, né? Ela aparece na genealogia. Porque ali era uma mulher querendo ser mãe. Querendo engravidar, né? E o Onã, na hora do sexo, ele pegava a semente dele, o sêmen dele derramava na terra, né? Fora dela, né? E Deus matou ele por isso. Vai usando o seu preservativo, você vai morrer. Vai cometendo o pecado de Onã, né? Houve consequência. Você tem responsabilidade, homem. Você tem responsabilidade, mulher. Mas se pecares, haverá consequência. Mas e essa mulher? Qual era a condição dela? 5 maridos e o 6º era amante. Talvez não seria melhor a gente perguntar qual era a condição do homem que vivia com ela? Porque ela teve 5 maridos, 5 casamentos. E olha que Yehoshua, ele é hebreu da tribo de Judá, e os hebreus, os helenses, os judeus, a salvação vem dos judeus, né? João 4, 22. Mas aqui ele está ensinando a Torá. Uma mulher samaritana. Samaritanos e hebreus, judeus, não tinham relacionamento, era um povo separado. Como hoje, se você for a Samaria, em Israel, o samaritano hoje está mais para árabe do que para israelense. O povo de Samaria, do século XXI, na atualidade, hoje está mais inclinado para o árabe, inclusive os samaritanos lá em Israel, eles falam árabe e hebreu ao mesmo tempo, né? Hoje está mais para árabe do que hebreu. Então essa mulher aqui não segue as mitzvot, mas Yehoshua vai ensinar a Torá. É por isso que não importa se és brasileiro, paraguaio, venezuelano, hondurano, mexicano, boliviano. Não importa de que país você seja, o que Yehoshua falou e serve para o mundo todo. Marcos 10, versículo 10 e 11. O homem que deixar a sua mulher divorciar dela e casar com outra comete adultério contra a primeira. Está valendo. É até o que Paulo ensinou. A mulher que divorciar do seu marido e casar com outro comete adultério. Está valendo. Marcos 10, versículo 10 e 11. Ora, e se estava valendo para samaritano, que não era israelense, porque no dilúvio, William Branham diz, restou 3 filhos de Noé. Sem os semitas, os judeus, os hebreus, Jafé, o samaritano, e Cã, as nações. E Paulo foi pregar as nações. E Yehoshua pregou a Torá a uma mulher samaritana. Paulo pregou o que estava na Torá, lá Romanos 7, 2 e 3. A mulher está ligada ao marido enquanto
ele viver. Se for viver com outro homem, com o marido vivo, é adúltero. Isso é para os romanos. Pregando coisas da Torá, da lei de Deus, mitzuvá, mitzuvô, mandamento do Criador, do Eterno, e Jeová, ele pregando. Por isso eu estou dizendo que o que eu estou pregando aqui nesta hora está valendo. Bem, se ela casou com 5, e não era adultério, estava valendo aqueles 5, mas morreu 5 maridos, quem está errado aqui nessa condição aqui? Porque ele disse, você falou a verdade, esse homem aí não é seu marido. Se não é marido, é união ilegítima. Se os 5 maridos morreu, ela é viúva, eu estou conjecturando. Né? Então ela estava em prostituição. Ou não seria que esse homem aqui não era puro? Ou não seria que esse homem aqui já teve mulher, tinha mulher e foi viver com a samaritana? Alguma situação aqui entre a samaritana e esse homem colocou essa união em estado ilegítimo. Porque Yoshua é direto. Falaste a verdade, esse homem não é seu marido. Eu não preciso dizer que é mulher samaritana, que é muito absurdo você vir defender, igual eu vejo pregador querendo defender, que mesmo depois dessa conversa aqui, a samaritana foi salva, ela continuou vivendo com esse homem. Eu acho isso um absurdo. Você vir brigar comigo e dizer, não, ela foi salva e ainda continuou no mesmo estado, morando com um homem que não era marido dela. Você defende isso, pregador, pentecostal, cacuísta, bramita, evangélico. Você está contra a palavra de Deus. Diante de Yehoshua, as pessoas quando ouviam ele falar já sabiam, vou ter que mudar de vida. Ele está me salvando, a mulher adúltera, né? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, ela já viu, ele está me salvando, eu vou ter que mudar de vida. Vai, não peques mais, a mulher prostituta na casa de Simão, com as lágrimas, lavando os pés dele com os cabelos, enxugando os pés dele, e ele está aceitando, eu vou ter que mudar de vida. Nunca mais vou cometer adultério. É a mesma coisa se passou na mesma samaritana. E eu vou ter que mudar de vida. Eu estou vivendo com um homem que não é meu marido. Eu estou encontrando aqui o Salvador do mundo, de toda a terra. Daqui para frente eu vou abandonar o pecado. E eu acredito que ela abandonou. Quem estava em situação errada ali? Os dois? Se ela teve 5 maridos, o último marido dela morreu, eu não sei. Esse homem que estava vivendo com ela tinha mulher viva, eu não sei. Eu só sei que não era matrimônio. E o juiz estava lidando com aquele problema. Ele não só estava revelando, discernindo, explicando, evangelizando, mas ele estava colocando a coisa no seu devido lugar. E você julga. Julga o que eles estão pregando. O homem que você vive, você que escuta a minha pregação, eu devo fazer essa pergunta. O homem que você vive, mulher, na sua casa, ele é seu marido? Para ser seu marido, ele tem que ser um homem puro. Nunca ter tido contato sexual com mulher nenhuma. Já logo vou dizer isso. Você é mulher desse homem que você vive com ele. Para você ser mulher dele, você tem que ter casado com ele virgem. Com virgindade. Do contrário, é união ilegítima. Do contrário, se você morrer nesse pecado, você vai se perder, porque adúlteros e fornicar, 1 Coríntios 6, 9, versículo 9 e 10, não entrarão no reino de Deus. Eu estou pregando, mas enquanto eu prego, você examina a sua situação. E no íntimo da alma, no âmago da alma, no cerne da alma, da sua alma, no interior da sua alma, você sabe a sua situação. Como aquela mulher fez uma introspectiva dentro dela, ela reconheceu o erro dela. Eu espero, filho de Deus, que você reconheça seu erro. Mais do que isso, eu espero. Eu espero que você coloque em ordem. Conserte o altar. Como Elias consertou o altar. Estava quebrado, derrubado, é obra de pastores, né? Esses divórcios.
casar prostituta, casar adúltero com virgem, prostituta com virgem, mulher prostituta com homem puro, obra de pastor, mulher prostituta com homem prostituto, mulher virgem com homem divorciado, mulher divorciada com homem puro, obra de pastor, altares destruídos. E eu espero que esta pregação não seja em vão. Não seja em vão, que você examine sua vida, seu estado. Sabe que a morte vem, sabe que o arrebatamento vem, e no rapto não vai ninguém, absolutamente ninguém com a vida irregular. Não vai subir um com união ilegítima, mas quer viver no pecado, vai viver o quê? 60 anos, 55 anos, 70 anos, tem 1000 anos. Vai trocar 60, 70 anos, recusando milênios, 1000 anos, vai trocar a vidinha efêmera, passageira aqui na Terra, pela eternidade, depois do milênio, de eternidade a eternidade, pela imortalidade, aí é com você. Não é comigo. Eu creio que Deus cuida dos eleitos. Eu creio que Deus dará força aos filhos e filhas de Deus para se colocar em ordem, porque esta é a última hora. Esta é a hora da meia-noite, pela meia-noite ouviu-se um grito, né? Aí vem o esposo. Vem porque tem guerra na Rússia contra a Ucrânia. Vem porque o Oriente Médio está pegando fogo. Em Gaza, agora no Iêmen isso vai crescer. Até a América do Norte, a segunda vez, ter que enfrentar a Rússia e a China, e é o fim da América do Norte. Nós estamos no tempo do fim. E eu estava lendo Daniel 12:1. E nesse tempo do fim, depois que os Estados Unidos for detonado, Israel ficar sem o escudo humano, então Miguel descerá nesse tempo de angústia. Eu não sei se 2024 será o tempo da angústia de Israel, a qual o grande príncipe Miguel vai descer. Mas ele vai descer, o tempo da angústia se aproxima. Olha, que Deus abençoe esta pregação nesta hora. Deus ia roubar o Pai e seu Filho e Yehoshua, e eu e o Pai somos um, não igual o dedo. O Germano diz, não é igual o dedo, existe o Pai e existe o Filho, mas é um único Deus. Abençoe esta pregação nesta hora, em nome de Yehoshua Mashiach, o Filho de Deus, o Filho de Jeová. Amém.